Então, vamos começar, né, minha gente? Eu abri aqui o Sketchbook, que é o aplicativo que eu uso, o software que eu uso no computador e uso a mesa digitalizadora da Huion. O modelo que eu uso é HS64 e tem vídeo aqui no canal. Estou usando aqui o tamanho A4, que é 2480 por 3508 pixels. E, para mim, o que funciona mais é fazer o rascunho no papel, tirar uma foto e colocar aqui no sketchbook. Assim, eu já tenho uma ideia mais certa do que eu quero fazer. Então, para os meus letterings digitais, funciona melhor se eu fizer primeiro o rascunho no papel. Você, claro, pode fazer o rascunho aqui direto, mas eu prefiro me orientar dessa forma. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi importar essa imagem. E lá em imagem, você tem a opção ajustar, que você pode mudar o brilho, o contraste. Foi o que eu fiz para deixar a foto um pouco mais clara. Feito isso, eu fiz algo que eu não tenho o hábito de fazer, mas que me ajudou bastante, que foi renomear as camadas. Assim, eu tenho exatamente noção de qual camada eu fiz o quê. Então, na camada onde está a imagem, eu coloquei imagem original, renomeei a camada para imagem original. Na camada acima, tá as linhas guias, que eu vou traçar todas as linhas para me orientar, para saber se está tudo retinho, cada coisa no seu devido lugar. Então, é bem bacana você sempre fazer as suas linhas guias. Se você for fazer num outro formato, aqui em cima nessa opção régua, tem o formato elipse, tem outras formas de você fazer. Às vezes quer fazer um lettering circular, tem também. Então, fiz uma camada só com as linhas guias. Bom, e agora que eu já fiz as linhas guias, eu abri uma nova camada, coloquei um novo nome nela, que é o rascunho das letras. E aí eu escolhi a opção de pincel, o lápis. E aí eu tô marcando as letras, né, colocando espessura nelas. Aí, ora, eu uso o traço preditivo, que é o que deixa o traço mais certinho. Você tem a opção também de copiar uma letra que já tá pronta, né, você copia e cola, enfim. Tem vários recursos aqui no digital que facilitam o seu trabalho. Por exemplo, nessa palavra dentro, eu estou observando que quando eu fiz o rascunho, eu deixei as letras um pouco espaçadas demais. Então, tem um espaço muito grande entre o E e o N. E nesse aplicativo e nos outros aplicativos de desenho, eu sei que você também consegue fazer isso. Eu uso a ferramenta de seleção para selecionar só o que eu quero ajustar e colocar mais para a direita ou mais para a esquerda. É a primeira vez que eu faço o rascunho do rascunho, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Normalmente, eu faço o rascunho no papel, passo uma caneta preta sobre ele e tiro a foto. E aí, depois uso essa foto já com a caneta preta. Uso ali dentro da ferramenta seleção, tem uma opção aqui no Sketchbook chamado varinha mágica. E aí, ele seleciona exatamente onde está mais marcado. Então, quando tá com a caneta preta, funciona super bem. E nesse caso aqui, eu quis experimentar essa forma mais tradicional de se fazer, né? Usando o rascunho para fazer outro rascunho. Tem várias formas, né? E à medida que a gente vai se aperfeiçoando na técnica, a gente vê aquilo que mais funciona para nós. Se o meu rascunho no papel estiver certinho e eu passar a caneta preta nele, vai funcionar super bem e vai ser muito mais rápido. Depois eu posso mostrar para vocês um vídeo com essa outra forma de fazer. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Já fiz outras vezes assim, mas aqui eu tenho a impressão de que vai ficar mais certinho se eu faço o rascunho no digital também, como eu tô fazendo agora. Porque aí eu consigo perceber aonde tem um erro. Às vezes eu não calculei bem ali o tamanho das letras. E aqui, fazendo o rascunho aqui de novo, eu consigo melhorar essas coisas. Por exemplo, aqui no vencer, tem um espaço também bem grande entre o V e o E, que eu consigo fazer o ajuste, né? Então, eu fiz uma camada aqui de rascunho das letras e agora vocês vão acompanhar um rascunho dos desenhos.
Bom, aqui eu finalizei então o rascunho, já dá pra ver que fica bem bacana, né? Vai ficar bem bacana. E agora eu tô testando os pincéis. Eu queria algo com um aspecto bem assim, feito à mão. Então, eu estava em dúvida entre um lápis de cor, o giz de cera, e aí eu quis usar o giz branco, né? O giz escolar. E aí, esse pincel de giz branco fica bem legal com cores também. Então, eu fui fazendo agora por cima do rascunho, já direto com as cores. E aí, pessoal, é claro também que nesse momento eu poderia ter feito o quê? Poderia ter feito de novo o desenho, como eu fiz dessa primeira vez. Mas aqui, como o rascunho já tá mais certinho, eu já fui direto com a cor e funcionou super bem. E à medida que eu fui fazendo, eu fui vendo que precisava corrigir. Então, por exemplo, o C ficou muito grosso, eu apaguei e fiz de novo. A letra P ficou bem inclinada, corrigi, usando ali a ferramenta de seleção e ajustando a direção da letra. Nesse lettering também, eu usei uma ferramenta que, inclusive, eu falei no último vídeo de atualização sobre o sketchbook. Eu usei esse paleta de cores. Então, você clica ali em cima, onde está escrita análoga, você tem outras opções de combinação de cores. Então, tem a combinação quadrática, triádica, complementar. Se você também quiser saber mais sobre combinação de cores, clica no vídeo aqui em cima, no card, que eu já falei sobre isso aqui no canal. E aí, eu decidi usar a combinação análoga. Então, eu estou usando cores que combinam entre si, conforme o aplicativo aqui. Então, tem desde um laranja até um tom mais arroxeado. Então, no final das contas, não vai ficar uma combinação ruim, entendeu? As cores brigando entre si. Aqui eu tô usando cores fortes, mas ainda assim elas não estão muito distantes ali na combinação. Então, vai ficar harmonioso no final. Então, você usa também esses recursos, essas praticidades do aplicativo para facilitar o seu trabalho, né? Que às vezes escolher as cores dá trabalho, porque a gente acaba colocando cores que brigam entre si, né? Então, eu usei essa ferramenta e facilitou demais. Vocês gostaram das cores que eu escolhi? Eu achei que ficou bem legal. Eu coloquei o resultado final também lá no meu Instagram, já com sugestões também para a aplicação do lettering digital, porque você pode fazer o lettering digital para postar, mas você também pode fazer como um arquivo a ser inserido em alguma peça, por exemplo, caneca, camisa, capa de agenda, de cadernos personalizados, enfim. Então, eu coloquei essas sugestões lá no meu Instagram, @fluirdaletra. Se você ainda não me segue lá também, que eu vou colocando trabalhos que eu tenho feito, eu sempre posto por lá. E aqui no YouTube eu coloco os processos, muitas vezes desses produtos que eu coloquei lá no Instagram, eu coloco os processos aqui no YouTube. Então, me acompanhem nas redes sociais para vocês não deixarem de ver o que a gente anda produzindo.
Desenho finalizado. Agora eu tenho uma dica para vocês. Eu selecionei tudo que eu fiz ali, copiei e depois mexi no tamanho que eu queria postar essa arte no Instagram. Só que se eu simplesmente diminuir o tamanho da minha imagem, eu vou cortar o desenho e não vai adiantar fazer nada, vai dar errado. Então, antes de você mexer no tamanho do seu arquivo, copia a imagem, aí você muda o tamanho, depois você cola a imagem, entendido? E agora finalizei tudo, coloquei a minha assinatura lá no meio da imagem mesmo, porque a arte digital, infelizmente, as pessoas veem ela na internet e acham que pode pegar para si, como se não tivesse dono. Então, botei o meu arroba lá no meiozinho, salvei o arquivo novamente, tanto com esse tamanho para Instagram, quanto com o tamanho A4 e finalizado. Agora eu vou deixar uma imagem final para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!